A ideia agora, e eu trouxe essa informação agora, é combater a inflação, dentre outras questões econômicas, incentivando a produção de petróleo, de gás, incentivando esses investimentos em combustíveis fósseis. É por aí e realmente tem esse potencial de combater a inflação e ajudar a alavancar a economia? Bem, vou responder primeiro essa parte. Sim, tem. Se você aumentar a oferta de petróleo lá, você pode atenuar algum desses efeitos, né? Essa medida do Trump de tentar reduzir o Inflation Act, né, que ele chamou, né, de reduzir desse jeito, pode dar efeito. Vai ser agora no curto prazo? Resposta, não. Como tudo no Trump, é engraçado. Mas a gente vive num mundo, assim, ele saiu do Acordo de Paris, mas é óbvio, ele está querendo a Groenlândia, né? Tem que gelar aquele negócio para eles, né? É disso que ele está falando. A gente não pode ignorar que o Trump é uma pessoa absolutamente determinada dentro de um projeto que quer recolocar os Estados Unidos à força, como a potência hegemônica. Esse desconforto que existe no coração do americano, que eu acho que passa por todas as outras esferas, inclusive da imigração, coisas do tipo. A dúvida é, ele vai conseguir fazer isso? A resposta é não, ele não vai conseguir fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tipo de a atuação que ele está fazendo é como se ele pudesse ser, ou continuar sendo, a grande potência mundial sem se responsabilizar pelos atributos de uma potência mundial. Não tem como isso. A questão da discussão toda a respeito da OTAN. A OTAN existe porque é um acordo pós-Segunda Guerra onde estabeleceu a hegemonia dos Estados Unidos. Assim, ele vai ter que fazer toda essa volta para fazer esse processo de reindustrialização, que seja. Isso não quer dizer que não tem efeito no curto prazo. No curto prazo, ele vai fazer a economia americana, eu acho que andar mais forte. Quer ver exemplo? Drill, baby, drill. Então, isso daí quer dizer, você... Quero comprar broca para furar petróleo. Tem? Não tem? Não. Então manda produzir, que eu quero isso daí também. Não manda trazer de lá. Preciso... De um jeito ou de outro, né? Isso daí já gera algumas coisas assim a curto prazo mesmo, né? Mesmo a questão que ele estava falando sair do Acordo de Paris, eu não lembro quanto era o acordo do Fundo Climático em valores. Em Azerbaijão. Foi firmado por último Isso, agora? que eu não lembro o valor, mas 300 bi. 300 mas queriam 1 trilhão, queria né? 1 trilhão. Ou seja, ele colocou 300 bi no bolso, é isso? Não, Não, então é isso, no fundo é isso. Você entende? Ele está falando, check, não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. Legal, só que aí sim, você está abrindo o papel de organizar o mundo. Isso que se espera de uma superpotência. Porque toda a comunidade das nações espera esse tipo de diálogo, senão aí vai começar a ficar mais tenso. Como ele não consegue, na minha opinião, voltar ao mundo do trabalho de 40 anos atrás, que é o sonho dos americanos médios, é uma pena, acabou. Não tem como. Aqui no Brasil a gente já sabe disso com a quantidade de entregador e de motorista de aplicativo. Lá também é a mesma coisa. Mas é o engraçado... Não, esse que é o ponto. O engraçado é que ninguém vê o benefício, né? Porque tem, assim, um saudosismo de um momento de tipos de emprego que hoje você tem possibilidades melhores para o cidadão americano. Ele tem oportunidades de trabalhar em colocações mais interessantes. Você pegar a renda, padrão de vida, né? Então, ele está querendo desmontar um projeto... Acho que não totalmente, acho que um pouco é discurso, mas é um projeto que fazia com que o americano tivesse atuações profissionais melhores, que o americano tivesse uma renda melhor e que o americano comprasse produtos mais baratos porque seria industrializado na China, com uma mão de obra baratíssima. Né? Quando Nixon foi à China nos anos 70, foi para montar esse tal desse projeto. Né? Não estou dizendo que ele está errado em algumas medidas, até falei na questão da deportação, aí, né? Quer fazer, dá para fazer. Mas havia um projeto ali. Né? Que fica parecendo que no passado era mais interessante para um americano ter aquelas funções. Mas esse projeto dele, por que eu falei que vai dar inflação? Não quer dizer que fechar a fronteira sul vai dar inflação agora. O problema é que existiam pessoas que pensaram o seguinte, olha, no processo de globalização a gente vai produzir já mais barato. Se é mais barato aqui... Americano, ele sei lá, entrando aqui, quanto vai custar uma jaqueta do New York Knicks agora quando os Estados Unidos importar mais da China? Estão topando comprar isso? Então, lanchonete McDonald's, só para citar, ou qualquer lanchonete, não vai ter mais totem para atender? Vai ter que ter um atendente lá, que vai ter uma namorada que é cheerleader de um colégio e ele vai jogar futebol americano no final de semana? Isso que é o grau de delírio desse cara. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se preparar para saber jogar. Eu estou otimista com o Trump. Pode parecer que eu estou pessimista. Não, eu sou otimista. No curto prazo vai gerar incentivo. Vai gerar porque ele vai ter que reorganizar. Isso daí vai forçar toda uma série de discussões. É sustentável, André? Essa que é a minha resposta. Eu acho que não.
Aí a preocupação minha não é em 2025, eu quero ver lá em 2025, 26, 27, 28. Aí que é o debate, mas mesmo porque ele não vai poder concorrer. Mas entende o meu desconforto? Esse é um pouco da parte. Eu acredito que a situação é um pouco mais aprofundado. Vamos pensar assim. Hoje em dia, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. O maior vendedor é a Arábia Saudita, o maior produtor são os Estados Unidos da América. Com isso, ele conseguiu, até desde a época do Obama, a gente vai se lembrar que os americanos basicamente começaram a puxar o freio de mão no Oriente Médio porque não tinham mais interesse na questão do petróleo. Então, hoje em dia, os Estados Unidos têm e se sentem em cima de uma quantidade enorme de petróleo no mundo, que interessa para eles continuar comercializando porque precisam de clientes no mundo inteiro. Carro elétrico é um problema para eles. Segunda coisa, então, por isso que a gente começa a observar um retorno e uma ênfase na questão da economia dos combustíveis fósseis. Porque vamos pensar assim, eu me lembro muito bem quando foi aprovado o protocolo de Kyoto, que chegou no Senado dos Estados Unidos e 92 senadores republicanos e democratas se opuseram. Porque justamente na questão do protocolo de Kyoto não havia restrição a emissões vindas da Índia e da China, e justamente um dos problemas com os norte-americanos era o crescimento de Índia e China, que eventualmente poderiam causar impactos econômicos ruins nos Estados Unidos, o que de fato aconteceu. Se nós olharmos depois no processo, na década de 90, o grande boom que a China teve na década de 2000, nós notamos que estas medidas que não foram implementadas, de alguma forma, permitiram que China e Índia crescessem economicamente. E quando nós olhamos agora, e o André sabe isso melhor do que eu, na economia verde, na tecnologia verde, quem ganha são os chineses, não são os norte-americanos. A tecnologia é chinesa. Os carros elétricos melhores que nós vamos ter nos próximos anos não são BMW, não é Mercedes, não é nenhuma dessas marcas, são marcas chinesas. E aí você começa a ver o quanto, por exemplo, o carro elétrico, ele ele tira toda a questão da dependência do dólar global. Você começa a alterar essa questão da necessidade do petrodólar. Então, o que o Trump começa a ver? Ele vê que aquela economia do combustível fóssil, que é a economia do século XX, na economia verde começa a desaparecer e isto consolida a posição chinesa no seu crescimento global, porque a tecnologia verde, isso é muito importante, que a gente tenha muito claro, não vem dos Estados Unidos. Ela vai ser produzida, painéis solares, tudo isso, vai vir da China. Então, ele perde esta primazia. Deixa eu entender, é muito além do negacionismo. Muito mais. É mais uma questão de interesses econômicos. Claro, e de a perpetuidade da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Até porque, na questão militar, o Furriela pode falar muito bem, com a questão da guerra cibernética, porta-aviões se torna mais irrelevante. Porque você pode causar muito mais dano para um país na questão cibernética do que com porta-aviões. Mas esse é o meu ponto, só para reforçar aqui, que a ideia é o seguinte, percebe que ele busca eficiência? Ele posa de liberal e vai justamente contra as iniciativas do mundo que são mais eficientes que ele. Ele está querendo passar uma ideia de novo, como se ele fosse o arauto do liberalismo, e não é, ele é um populista. Agora é o seguinte, a avaliação de um populista quer dizer que não gera crescimento, de novo como economista, mentira, gera crescimento no curto prazo. Pega a experiência europeia na década de 30, né? Não preciso nem entrar aqui nos detalhes, todo mundo sabe o que eu estou falando. Agora o que eu quero dizer com é o seguinte, esse tipo de coisa é anti-eficiência. Ele está, agora mesmo, essa semana, essa questão da inteligência artificial, tudo isso, ele apresentou um projeto junto com Altman da OpenAI, da Oracle e esqueci o banqueiro agora, não me veio... Microsoft também. Não, a Microsoft também estava. $500 bilhão, toma aí para vocês fazerem o maior parque de inteligência artificial. Ele está querendo jogar, mas ele sabe que ele perdeu. E aí ele veio e vira para os BRICS e mostra o dente, por isso que eu sou otimista com o Brasil, porque só para resgatar isso. Que país do mundo pode ser BRICS e ocidental ao mesmo tempo? A gente está na esquina do negócio. A gente pode ganhar dinheiro dos dois lados. Mas por que eu estou colocando esse negócio? Porque existe aí uma preocupação real que um dos últimos espólios do Império Americano, além do Exército, que eu não sei essa parte tecnológica, eu realmente não sei se isso daí consegue desativar ou desarticular um porta-aviões. Mas a última desses espólios é a moeda americana, sendo a grande moeda de reserva de valor. E ele já mandou avisar o Trump que se os BRICS se inventarem em gracinha de inventar a moeda própria, ele vai para cima. Taxar com 100%. Então, assim, essa é a briga. Agora, assim, o populista desse jeito, que está
conectado com o povo, não vou nem entrar no mar, está conectado com o povo. Ele necessariamente não gera crescimento a curto prazo? Não, ele gera crescimento a curto prazo. É sustentável? A história diz que não. Geralmente você tem que dar uma guerra para dar uma saída para isso, mas eu espero que a gente não chegue nesse ponto, né? Ou que a gente faça um outro programa para discutir isso. Né? Vou levantar uma questão, quero ouvir Gustavo e também o professor Furriela rapidinho para a gente passar para outros decretos. Nessa esteira de que, nesse momento, Estados Unidos, por negacionismo ou interesses econômicos, ou por negacionismo e interesses econômicos, podem escolher, vai fomentar ainda mais a produção de petróleo, produção de gás, produção de combustíveis fósseis por meio do petróleo. Alexandre Silveira falou nessa semana, ministro de Minas e Energia brasileiro, de que isso é uma oportunidade para o Brasil, como potência produtora de energia limpa, se sobressair para o mundo. É um argumento válido para vocês? Primeiro Gustavo, depois Furriela. Sem dúvidas, Lívia. Quando a gente olha para a atuação da política externa brasileira, há uma prioridade em termos de descarbonizar a economia nacional. Isso acabou se cristalizando não só na agenda do Ministério do Meio Ambiente, mas uma agenda transversal que passou exatamente no ano passado, em 2024, pela própria experiência do G20, algo que foi apontado pelos grandes chefes de Estado que estiveram na cidade do Rio de Janeiro. Vale recordar que no ano passado o presidente Joe Biden estava aqui no Brasil e acenou exatamente para o Fundo da Amazônia. Acenou para a reativação de programas em prol do desenvolvimento sustentável, conectados exatamente com a Agenda 2020 e 2030. Com menos generosidade do que queríamos, na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito aquém daquilo que era esperado pelo governo brasileiro. No entanto, existia certas convergências quando nós estamos falando da prioridade da agenda da política externa brasileira e a atuação do Partido Democrata à frente da presidência naquele momento. Agora, há incongruências, há nitidamente uma tensão, uma contradição em termos de agenda ambiental e que vai comprometer, sem dúvidas nenhuma, a realidade desse chamado Sul Global. Como que há, por parte das economias emergentes, toda uma atuação em termos de se promover uma transição energética justa. É exatamente isso que ficou consubstanciado na pauta do G20 no ano passado e deve se perpetuar com o Brasil na presidência dos BRICS em 2025. Então a gente está num momento bastante sensível das relações internacionais e na atuação da política externa brasileira, porque o ano de 2025 é um ano onde o Brasil não só está à frente da COP30, mas está à frente também da presidência pro tempore do Mercosul e a presidência dos BRICS. Então veja que o Brasil terá que contornar toda essa tentativa estadunidense de apostar, de resgatar uma economia do petróleo. E, obviamente, que isso se cristalizou também, Lívia, nos fomentadores, naqueles que financiaram a própria campanha de Donald Trump. Porque os Estados Unidos sabem que essa competição, essa agenda de transição energética, a China despontou significativamente nas relações internacionais e deve continuar apostando no fomento do multilateralismo em detrimento exatamente dessa posição dos Estados Unidos.